Para você descobrir como organizar a sua fila e acabar com o caos utilizando a tecnologia a seu favor, assista esse vídeo aqui até o final. Meu nome é Guilherme e aqui nesse canal a gente fala sobre redução de custo logístico, gestão de pátio, YMS e aumento de eficiência. Tudo isso utilizando a tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre como organizar e reduzir a fila logística. E são 3 pontos que eu vou falar e eu vou citar eles aqui agora. Então, primeiro a gente vai falar sobre o problema da fila, por que isso é tão complicado e por que afeta tanto as operações. O segundo ponto, como que o planejamento é fundamental para você reduzir a tua fila logística. E 3, como que você vai organizar essa fila logística para ela fluir de forma eficiente. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é falar um pouco sobre o problema das filas no pátio logístico. Então, o que é muito comum que eu sempre vejo? A gente vai ter problema com a fila quando ela é grande demais. Então, o que é muito comum de acontecer? As empresas, as indústrias, centros de distribuição, eles acabam recebendo num determinado período um volume de veículos maior do que eles têm a capacidade de lidar, de conseguir aceitar aquilo para poder processar esses veículos, certo? E quando você tem um excesso de veículos, você vai ter fila. Isso é certo. E quais são os problemas que você tem quando você tem uma fila excessiva? Você vai ter um motorista insatisfeito, normalmente. Por que esse motorista fica insatisfeito? Ele não sabe quanto tempo vai demorar para descarregar, demora para descarregar. Ele não sabe quantas pessoas estão na frente dele. E isso vai deixando aquele motorista extremamente ansioso. E o que o motorista faz quando ele está ansioso? Ele quer informação. Ele vai fazer o quê? Ele vai acionar a tua equipe para saber o que está acontecendo. Se vai demorar muito para ele carregar, se ele vai demorar muito para ele descarregar. Então ele vai querer informação para saber quanto tempo ele está esperando, se ele é o próximo, quantas pessoas tem na frente dele. E ele vai acionar a tua equipe dezenas de vezes porque ele realmente não sabe o que está acontecendo. Certo? Então, o que isso acarreta para você? Quando você tem esse excesso de veículo e você tem motorista acionando a tua equipe dezenas de vezes, você vai ter problema de falta de espaço, você vai ter problema de hora extra, você vai ter problema de alocação de recursos, seja esse recurso uma doca, um equipamento, ou até mesmo uma equipe para carregar e descarregar o veículo. Então, sempre que você tem esse excesso de veículos e você vai ter essa fila grande, você vai ter todos esses problemas associados que vão reduzir a tua eficiência e aumentar os teus custos logísticos. Então, esse é o primeiro ponto. E se você já está gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui para o algoritmo saber que você está gostando do conteúdo e você receber os próximos que a gente fizer aqui. O segundo ponto é o planejamento e como que o planejamento vai influenciar essa tua fila, né, para fazer essa redução. E como que a gente consegue, com o planejamento, fazer a redução da fila? Uma palavra para você: agendamento. Quando você agenda os veículos, você consegue ter previsibilidade do que você vai receber, certo? E quando você tem essa previsibilidade, você vai conseguir fazer a redução dessa fila. Porque você não vai ter uma fila excessiva, maior do que você precisa. Tem casos até que você acaba com a fila, quando você começa a agendar, porque você vai receber só a quantidade que você consegue processar. Você vai ter uma previsibilidade e você vai processar aquilo que você tem condição de processar efetivamente, né? Aquela quantidade de veículos que é necessária para a tua operação rodar, seja de expedição ou de recepção. E qual que é a melhor maneira de você fazer isso? É você utilizar um sistema de YMS. Num sistema de YMS, você consegue fazer esse planejamento da tua capacidade e fazer o planejamento do teu agendamento, do que você quer receber e expedir naquele período, e ter a previsibilidade para saber quantos veículos você vai receber naquele período e deixar a fila do tamanho que você precisa. Então, esse é o nosso segundo ponto, que o planejamento é fundamental para você fazer a redução da fila. E lembre-se de você se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos sobre gestão de logística, sobre redução de custo e aumento de eficiência no pátio logístico. Nosso terceiro ponto é como que você vai organizar essa fila para você ter eficiência. E como que você vai fazer isso? Da mesma forma que eu falei antes, a gente tem o YMS para fazer o agendamento. Então, a gente vai usar esse sistema de YMS para organizar essa fila. Então, dentro de um sistema de YMS, quando você já reduziu essa fila porque você tem um planejamento, o próximo passo é você mantê-la bem organizada. Com um bom sistema de YMS, você consegue saber quantos veículos estão na tua fila em tempo real.
E também com um bom sistema de YMS, você consegue garantir que só está na fila quem tem que estar na fila, aquele motorista que já se apresentou. Seja da maneira que o sistema permitir. É uma cancela automática, é uma portaria, é pelo aplicativo do celular, é um totem. Aí depende muito de como que a tua operação funciona, o que você quer fazer. Mas todas essas maneiras vão permitir que o motorista diga que ele está disponível para carregar e entre na fila. Além disso, um bom sistema de YMS vai permitir para você também fazer essa gestão dessa fila e trazer essa fila de forma transparente para o motorista. Porque daí a gente elimina aquele problema que a gente falou no começo. A gente falou que o motorista fica ansioso porque ele não sabe quanto tempo vai demorar para carregar ou para descarregar, e quanto tempo e qual que é a posição que ele está na fila, ele não tem essa informação. Com o sistema, você consegue trazer essa informação para o motorista, seja numa televisão, ou seja pelo aplicativo do celular, ou outra maneira que o sistema resolva esse problema para você. Você consegue trazer essa informação para o motorista e deixar ele muito mais cooperativo, porque ele sabe quanto tempo vai demorar para carregar ou descarregar, e ele consegue se planejar. Além de que, como a tua fila está menor, o teu tempo de espera é menor também. Então o motorista fica mais satisfeito e ele prefere carregar para você. Então, essas são algumas das maneiras que o YMS consegue te ajudar para fazer essa boa gestão da tua fila no teu pátio logístico. Vale eu falar também que dependendo do sistema você consegue ainda priorizar de forma diferente mais de uma fila. Então, às vezes você tem produtos diferentes que você quer descarregar em locais diferentes e você precisa priorizar uma coisa em vez de outra. O sistema também ajuda você e permite que você organize essa fila dessa forma, para você priorizar alguns produtos em vez de outros. Isso fica totalmente a teu critério, você tendo um bom sistema, fica muito fácil de você fazer essa gestão. O que eu queria trazer de conteúdo hoje sobre organização e redução de fila era isso. E se você quer saber mais sobre a digitalização da gestão de pátio, eu vou deixar um vídeo aqui falando sobre isso. Eu também vou deixar o link na descrição. E se você quiser saber mais ainda sobre YMS, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder se aprofundar nesse tema. Muito obrigado e até a próxima.